Bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente pedir aqui ao senhor presidente para registrar essa sessão como uma sessão do esperneio, né? Eu acho que cabe espernear muito, porque afinal de contas a nossa pena está decretada por 25 anos. Então eu acho que cabe muito esperneio aqui. A Câmara hoje ela está sendo transformada em caboclo, né? Vamos chorar aqui no pé do caboclo. Porque eu imaginava que a gente não ia viver essa situação patética que nós vivemos no final da década de 90, quando quem estava no governo tinha posição favorável ao pedágio e esse projeto tinha posição contrária ao pedágio. E nós começamos essa luta no final da década de 90, iniciada pela então deputada Moema Gramacho, e nós fomos até, assim, de certa forma, ridicularizados, porque as pessoas nem acreditavam que existia pedágio na Bahia. Nos primeiros movimentos nossos, a gente passava até como se via até motivo de piada, né? E o pedágio se implantou de uma forma grotesca, absurda, desrespeitosa naquela época, pela CLN e pelo governo de Paulo Souto. E hoje, a gente está aqui vivendo uma situação que é jamais imaginada. O sentimento nosso é de perplexidade e, vamos dizer assim, até desilusão, que a gente imaginava que aquilo que a gente viveu com aquele modelo, a gente não fosse viver nesse modelo, o que é lamentável. Inclusive, pegar detalhes, até aquela prerrogativa básica que a gente dizia, ao menos que respeite-se, que faça primeiro os benefícios para depois cobrar. Nem isso, nem essa coisa simples não foi feita, que hoje vai ser duplicada, mas antes de ser duplicada, já vai estar sendo cobrado. Então, assim, por isso que eu estou chamando essa sessão do esperneio, né? Mas cabe esperneio sim, não vamos se render não, vamos continuar lutando, mas que é de esperneio E eu quero dizer aqui, que quando o cidadão diz aqui que hoje é para discutir, vamos dizer assim, ajustes, poderia até ser para discutir ajustes. Se isso fosse feito uma sessão, uma audiência, para se discutir realmente, assim, como iria se dar esse processo de pedagiamento de toda a região metropolitana. Porque não está se tratando de uma BR como é a BR-324. Está se tratando de uma cidade que ficou ilhada. Então, assim, uma transformação dessa na conjuntura econômica e social de uma cidade, de uma região, não pode ser tratada da forma como foi tratada. E é absurdo. Eu quero aqui chamar a atenção. Eu lembro, ligando os fatos, naquela luta nossa contra a CLN, o senador hoje, Pinheiro chegou lá e disse assim, isso que está acontecendo aqui não é culpa da CLN. Tem uma Câmara de Deputados omissa que votou a favor de um pedagiamento, de uma pista aqui, tal. Tudo bem. Nós votamos, eu não sei quando, 2010, 2011, nós tínhamos uma bancada nossa, o governo Jacques Wagner tinha uma bancada, que é maioria na Câmara, e que votou também o pedagiamento. Então, assim, essa luta era uma luta feita lá atrás. Então, assim, hoje aqui, volto a dizer, é a sessão do esperneio, né? Porque o momento da luta era outro momento. Agora, não vamos deixar aqui agora de tentar trazer para esse momento atual qual é a forma de luta, qual é a forma de transformação que pode ainda ser feita nesse sentido. Porque, infelizmente, companheiros, e aí, eu acho até que você tem razão, talvez o fórum dessa discussão não fosse nem esse ainda. Esse fórum de discussão mais política, de tomar decisão política. Então, assim, eu acho que o que resta agora é a gente revogar, fazer o quê? Porque na época poderia sim abrir discussão. Eu também entendo já que no momento que a gente vive, o pedágio passa acima, talvez até uma necessidade. Mas talvez a gente pudesse discutir, por exemplo, poderia ser feita uma tarifa social? As pessoas que se deslocam, por exemplo, para estudar e tal, não poderia ter uma tarifa social? Não poderia ter uma tarifa diferenciada para quem mora na região metropolitana? Não poderia ter, na verdade, uma discussão que compensasse o IPVA? Agora, sim, depois de tudo isso acontecido, aí é lamentável, mas eu sou membro fundador do Movimento Pedágio Livre e o sentimento realmente é de perplexidade, mas a gente não vai se render não. O que a gente conseguir coletivamente definir
como encaminhamento de enfrentamento, eu acho que a gente tem que trabalhar isso junto. Obrigado.